Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula de número 12 do módulo Explorando Python. Nessa aula a gente vai falar sobre mais uma variável de Python, que é a tupla. Tuplas de muitas formas lembram lista, mas existe algumas diferenças que eu vou apresentar aqui nessa aula. Vou criar uma primeira seção, nomear como criando tuplas. E a forma de criar tuplas é muito parecido com criar listas. Você pode criar uma tupla vazia, por exemplo. Vou dar o nome para uma variável aqui, tupla, e para associar essa variável a uma tupla, eu vou escrever a função do build-ins, o Python, função intrínseca tuple. Deixa eu só aumentar essa letra para ficar melhor para vocês verem. Pronto. Então, com isso, eu crio uma lista vazia. Se você usar aqui um print type tupla, que ele retorna é da classe tuple. Uma outra forma de criar uma tupla vazia é usar um conjunto de chaves apenas. Com isso você também cria uma tupla. Deixa eu colocar o print tipo aqui embaixo para vocês verem que continua sendo do tipo tupla. Então, a gente pode verificar quais são as possibilidades que a gente pode realizar com tupla, usando a função dir. A gente pode ver todas as funções membros associadas à tupla. Todas essas aqui são aquelas funções que continuam no build-ins, que estão associadas à forma como a gente lida com a variável. E aqui embaixo a gente tem as únicas funções implementadas para a classe tupla, que são essas duas. Count, para contar a quantidade de elementos dentro de uma tupla, e a index para extrair o índice de um determinado elemento. Para vocês, a gente começar a ilustrar aqui, eu vou criar uma tupla com 3 elementos. A gente pode inserir esses elementos, esses dados diretamente num parênteses. Por exemplo, vou criar uma tupla com 3 variáveis de texto. A primeira é A, a segunda é B, a terceira é C. É só para o nome fazer sentido, eu vou mudar essa variável aqui para conceitos. Então, essa aqui é uma variável do tipo tupla. Eu vou pedir para ele imprimir novamente o tipo para vocês verificarem como ela é também do tipo tupla, certo? A gente pode acessar um elemento da tupla utilizando aquela notação de colchetes, a mesma notação que a gente viu para listas. Por exemplo, conceitos, colchete 0, vai retornar o elemento de índice 0 da tupla, que no caso é o A. Conceitos 1 retorna o segundo elemento da tupla, que é o B, e assim por diante. Você pode também usar aquela notação de fatia. Por exemplo, se eu quiser imprimir, inclusive incluir mais uns elementos aqui, D e E. Se eu quiser imprimir os 3 primeiros elementos, coloco 2 pontos 3, ele imprime A, B, C. Se eu quiser imprimir os 3 últimos elementos, eu coloco um menos 3 depois dos 2 pontos. Então, ele imprime aqui os 3 últimos elementos, C, D e E. Posso também criar uma tupla a partir de uma lista. Eu vou criar aqui uma lista com esses mesmos elementos aqui. Lista recebe colchetes A, B, C, D e E. Vou imprimir essa lista. Aqui embaixo eu vou criar uma nova tupla. E essa nova tupla vai receber a função tuple, porque eu quero criar uma tupla, e dentro dessa função eu vou colocar essa lista aqui. E embaixo eu vou pedir para imprimir essa nova tupla. Então, o resultado aqui, criei uma lista A, B, C, D e E, está aqui o resultado, impresso com os colchetes. Embaixo, a partir dessa lista, eu criei uma tupla, agora com essa notação de parênteses. Até aqui, lista e tupla são muito parecidas, agora a diferença está em uma questão. Por exemplo, se eu quiser substituir o último elemento dessa lista, que no caso é o elemento de número, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4. É o elemento de número 4. Se eu quiser substituir ele por F e mandar imprimir essa lista, o resultado vai ser a lista alterada sem o E, no lugar do E com um F.
Se eu tentar fazer a mesma coisa para tupla, vou colocar aqui nova tupla índice 4, recebe F. O que vai acontecer é uma mensagem de erro de tipo, porque o interpretador reclama que tupla não suporta assignment, que é a atribuição. Eu não posso atribuir valores a nenhum elemento de uma tupla, porque a principal característica da tupla é que ela é imutável. Então você pode criar variáveis do tipo tupla quando você está preocupado em que no seu programa essa variável não sofra nenhuma alteração, já que ela não recebe nenhuma atribuição, o seu valor, o seu dado armazenado não se altera. Isso fica evidente com a função dir. Aqui eu tinha aplicado a função dir na função na tupla e vocês viram quais funções estão associadas. Deixa eu comentar essa linha aqui para não dar nada errado. E quando dou um dir em tupla, o que acontece é que a gente tem apenas duas funções implementadas. Uma que conta a quantidade de elementos que existe e que retorna um índice. Quando dou um dir numa lista, a gente tem bem mais funções e algumas funções que alteram a lista. Por exemplo, clear, append, pop, que retira elementos e assim por diante. E uma outra coisa para mostrar essa diferença entre listas e tuplas é o seguinte. Então, a gente tem nossa lista aqui, criada com essas 5 letras, A, B, C, D e F. Deixa eu retornar a letra E para a lista. Pronto. E a gente tem a tupla, nova tupla. Também é A, B, C, D e E. Então, para ilustrar como tupla e lista são diferentes, apesar de todos ser o mesmo elemento, se eu tentar verificar se lista é igual a tupla, a nova tupla, o que vai retornar é false, apesar de todos os dois serem os mesmos elementos, A, B, C, D e E. Aqui eu não imprimi, né, só para verificar, deixar impresso. Então a lista novamente está com A, B, C, D e E, e nova tupla contém A, B, C, D e E. Só que elas não são iguais entre si, porque um é uma tupla e outro é uma lista, apesar de os dois conterem os mesmos elementos. E para terminar, falar sobre uma propriedade tanto de listas quanto de tuplas, que é o desempacotamento. Então, suponha que você está querendo criar duas variáveis, uma para armazenar o número 1 e outra para inicialmente armazenar o número 2. Então, o que você faz para cada linha você escreve um comando, A recebe 1, na outra linha B recebe 2 e roda, tudo bem com isso. Você pode fazer isso numa linha só. Basta você fazer A, B recebe 1,2. Com isso, se você mandar imprimir A e se você mandar imprimir B, o resultado é exatamente como se esperava. O que acontece aqui, no lado direito a gente tem intrinsecamente uma tupla. O interpretador imagina isso como uma tupla, depois desempacota e para cada um dos valores ordenadamente repassa para uma das variáveis que você criou. A utilidade disso vai ficar mais clara quando a gente for falar sobre funções, mas para adiantar eu vou começar a falar aqui um pouco sobre funções. Eu vou escrever uma função, não se preocupe muito com os detalhes da sintaxe, mais para frente a gente vai ver com detalhes. Eu vou criar uma função aqui chamada de posição. Essa função vai receber uma variável que é a velocidade na direção x, outra que é a velocidade na direção y, e uma terceira variável que é o tempo. 2 pontos para eu começar a criar minha função, o corpo da minha função. E o corpo da minha função vai conter a componente x da posição. Vou assumir que a componente inicial da posição é 0 nas duas direções. Vx vezes t. Então, estou assumindo aqui que o movimento de um objeto, né, seguindo essa regra, é de um movimento uniforme. E a componente y é vy vezes t. E vou pedir para retornar
essa posição. A posição é composta pelas duas componentes, x e y, então vou colocar um return x, y. Okay? Então, como faço para usar essa função? Então, eu chamo essa função pelo nome, posição, e passo para ela as variáveis. Então, suponha que a velocidade na direção x seja 10, alguma coisa, na direção y seja 5, e o tempo, o instante de tempo seja igual a, por exemplo, 2. É assim que eu chamo a minha função. Só que essa função retorna esses dois valores, então eu tenho que passar os valores que ela retorna para alguma variável. Vou chamar essas minhas variáveis de a posição x da partícula A, posição y da partícula B, recebe a minha função aqui, o retorno da minha função. Embaixo eu vou mandar imprimir print xa, ya. Então o resultado aqui, 10 e 20, são os resultados obtidos a partir da função, extraídos a partir da função. Para você ter ideia do que está acontecendo aqui, eu vou pedir para imprimir type e chamar diretamente essa minha função aqui dentro da função type, para ele retornar o tipo de variável que está acontecendo aqui. Então, o tipo de variável é da classe tupla, então essa função retorna esses dois valores através de uma tupla. Você pode também usar tuplas para retornar, para passar para funções. Aqui minha função tem 3 argumentos, eu vou considerar como se esses dois primeiros fossem uma tupla, e eu preciso passar essa tupla para essa função. Então, essa minha única variável, eu não vou criar vx e vy, vou criar só uma variável v, vai receber uma tupla. Abro um conjunto de parênteses aqui. No primeiro valor eu vou colocar 5 para a velocidade, na direção x, e no segundo 10. Então, o que eu faço agora é chamar minha função. Então, cada uma das componentes y e x vai receber posição. E aqui dentro, nesse parênteses, vou passar a minha tupla velocidade. Só que eu não posso passar simplesmente a variável v, eu tenho que colocar um asterisco na frente, porque esse processo de incluir esse asterisco, eu estou avisando para o interpretador do Python desempacotar essa minha tupla, transformar ela de uma variável que está empacotada dentro de uma tupla para duas variáveis diferentes na função. E do lado aqui eu coloco o tempo, por exemplo, 2. Eu vou mandar imprimir x e y novamente. Então, o resultado aqui embaixo é 10, 20. Né? Dessa vez está diferente porque eu inverti os valores da velocidade. Antes era 10, 5, agora é 5, 10. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Por qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática!